Oi, tudo bem? Como é que você tá? Bom, estamos aqui no podcast Pode Isso Jacir. Eu falando com vocês, Jacir Carvalho, dono do escritório de advocacia Jacir Carvalho, especialista em direito de família. E estamos aqui para conversar hoje com a minha querida colega Cassiana Calomeno, uma advogada maravilhosa, tem um currículo na área do direito exemplar ali, conhece muito da área, eu a conheço já há muitos anos. Eu quero agradecer por estar aqui com a gente, Cassiana, obrigado. O pessoal está nervosa, então fica tranquila. Daqui a pouco ela se solta, vamos dar risada, vamos contar de alguns casos de família, vai ser muito tranquilo. Cassiana, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Jacir. Estou muito nervosa, né, na frente de um profissional exemplar, mas daqui a pouco eu me solto. Então vamos lá. Vou me apresentar então, eu sou a Cassiana Calomeno, sou advogada civilista, sou professora particular, pesquisadora em direitos autorais pela Universidade Federal do Paraná, tenho um mestrado da Unibrasil em Direitos Fundamentais e Democracia, tenho alguns livros escritos de minha autoria, em coletânea, na área do direito e tecnologia, que é uma área que eu gosto muito de atuar, e acho que é isso. Já tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo, né? Tem alguns artigos também escritos, então eu tô sempre aí produzindo, sempre trabalhando, então... Cassiana, se fosse para te encontrar nas mídias sociais, te encontrava onde? Eu tenho o perfil profissional do escritório, que é o Calomeno Advocacia, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, tudo. Tem site também, que é o www.cassianacalomeno.adv.br. Acho que é isso. Pessoal, esse material vai ficar lá no YouTube, no Spotify, e ali nesse material também vai ter os nossos cortes desse material ali no meu Instagram, Pode Isso Jacir, o Jacir Carvalho Advocacia, e a gente vai trazer os contatos da Cassiana. Se você não segue, ela começa a seguir. Ela tem um material muito interessante na internet, conhece muito da área, né? Então, por isso que eu a chamei, porque qual que é o nosso interesse sempre? É trazer pessoas que conhecem muito do direito, pode trocar experiências, e hoje a gente vai conversar sobre alienação parental, né? Essa questão que atinge muitas famílias, muitas mães, muitos filhos, muitos pais, e a gente vai trocar experiência, coisa que aconteceu comigo, coisa que aconteceu com ela, a questão jurídica também disso, e como é que você pode se atentar sobre isso e qual que é o caminho a se tomar, né? Exatamente. Cassiana, o pessoal, quando eu comentei com isso, né, já nas mídias sociais, que ia conversar com você, o pessoal mandou algumas perguntas pra gente e eu quero já compartilhar contigo. Claro. E usar da tua experiência ali com essa área. Mas antes de começar, vamos explicar para o pessoal o que é alienação parental. Hoje eu vou dizer que eu sou o Jacir, um pai de família que me separei, e vamos trazer primeiro no caso ali que a minha ex-mulher não está permitindo ver as crianças, não deixa eu ter contato, você não vai falar com eles, bloqueia a ligação. Ou seja, se eu fosse como leigo, o que é uma alienação parental? Tá certo. A dúvida é de muitos clientes que chegam pra gente na área de direito de família, porque entender o que é de fato esse instituto da alienação parental, né? Eu tô sofrendo um abuso psicológico da mãe ou do genitor, enfim, e eu não sei se isso é alienação, se não é, doutora, o que você acha? Porque isso vem muito pra gente, principalmente nas causas de divórcio, aí a gente tem a questão de alimentos, visitação, guarda, e é importante destacar que é bom que o direito traga isso pra gente, porque até então, a gente tem a lei, eu já vou explicar o que é, mas a gente tem a lei de alienação parental, que ela é de 2010, e se a gente pensar que um Código Civil ele é de 2002, então o direito ele vem de forma lenta trazendo alguns institutos aí pra gente, do que a sociedade vive, mas é importante que hoje a gente tem pensado de uma forma mais efetiva quanto ao psicológico, né? E isso era uma coisa que não era pensada antes. Se você for pensar numa questão psicológica até na violência doméstica, né? É uma coisa que agora tem se pensado muito, até como crime. E a alienação parental não deixa de ser um delito, né? Então, basicamente, eu gosto de sempre falar que tem algumas palavras que elas são muito, que expressam exatamente o que são, que é alienar alguém, né? A questão desse parentesco. Então, esse abuso emocional, essa violência psicológica, ela é causada tanto pelo genitor quanto pela genitora, pelo responsável da criança ali, que tá, de alguma forma, tentando afastar a convivência, né, tá querendo falar, vamos usar exemplos, né, para o pessoal entender. Tá tendo uma separação, tá tendo um divórcio,
E aí eu quero que o meu ex-marido, enfim, a gente se separou e tal, enfim, talvez ele tenha até, já esteja se relacionando com uma outra pessoa, e eu quero afastar o meu filho ou minha filha dessa pessoa, porque eu não aceito a separação, enfim. E começo a dizer pra essa criança, o papai não veio te ver no seu aniversário porque ele tá com a nova namorada, né? Então eu acabo conversando ali com a criança, gerando ali um transtorno psicológico nessa criança que realmente é um abuso, né? E a criança, a gente sabe que ela não tem uma capacidade de adulto para compreensão, então a gente tem que pisar em ovos ali nessa questão psicológica com a criança, justamente por ela não ter essa compreensão do que é verdade, do que é mentira, né? E a criança começa a ter aí estágios que a gente fala até dentro da alienação parental de demonstrar isso, né? A primeira criança, ela vai absorver aquilo, aí depois ela vai começar a pensar sobre aquilo, ela vai começar, que são alguns estágios do leve, ela vai passar por 3 estágios, que seria o primeiro é o leve, ela vai absorver aquilo que está sendo dito para ela, aquela violência psicológica, né, de dizer aquele abuso emocional, ou a mamãe não tá te vendo, a mamãe não gosta de você, né, acontece de muitos pais falarem isso em relação à mãe, e a criança começa a absorver aquilo, e diante daquela situação, ela começa a negar, talvez, até a paternidade ou a maternidade, ou se é com a avó ou com o vô, dependendo de quem for o responsável, e ela começa a agir dessa forma, e ela começa a dizer que não quer ir com o papai, o que não quer ir com a mamãe. Mas por quê? Não quero, né? Não diz. Eu tive um caso que era muito, assim, e eu vi até o vídeo, que foi o caso de uma mãe que fazia alienação parental em relação ao pai. Ela afastou essa convivência durante 4 anos, e eu entrei como advogada dele logo depois desses 4 anos e consegui reestabelecer a visitação. Quando eu restabeleci essa visitação, eu falei, aqui tá tendo uma alienação parental muito grave, e pedi que fosse feita o reconhecimento da alienação parental no processo de forma incidental, e conseguimos. Quando tinha as visitações, a mãe não descia com a criança do carro para levar para o pai. Ela só disparava com o carro e deixava a criança sentada na cadeira lá atrás. E aí o pai, vem a filha, e ela, não quero, mas por quê? O que o papai fez? Não, eu não quero. E ela teve um vídeo que ela tava com uma bonequinha, uma Barbie na mão. E ela falava assim, pegava a Barbie e falava assim, ela não quer ir. Daí o papai falava assim, mas quem que não quer ir? A boneca não quer ir com você. E eu falei, gente, ela tá colocando a boneca como se fosse ela, que é provavelmente o que a mãe fazia com ela. Então, provavelmente a mãe falava pra ela não ir, pra ela não descer do carro quando chegasse lá, pra evitar a convivência. Por mais que o pai fosse buscar ali pra ter a visitação, a mãe fazia muito disso. Isso era muito presente. A gente conseguiu algumas provas digitais, que eram áudios, eram vídeos, para conseguir comprovar essa alienação. E a gente conseguiu. Então, foi muito bacana, assim, foi de forma incidental. A gente não entrou com o processo, a gente conseguiu, de forma incidental, dentro do processo ali de guarda e visitação, o reconhecimento. Tá, vamos lá, vamos entender que tem pessoas que não são da área jurídica, não vão entender o que é o incidental. Certo. O que é o incidental? E eu não sei se eu tô falando muito rápido. É difícil, rápido. Né? Conversa com o advogado, vê se alguém incidental. Tá, o que é o incidental, doutora? Vamos lá, vou tentar não ser tão no juridiquês. Quando a gente tem esse processo, até é importante falar como é que se dá o processo. A gente tem aí causas de divórcio que muitas vezes são com a guarda, são pedidos cumulados que a gente fala, porque são adicionados, né? Então a gente vai ter ali a petição inicial requerendo o divórcio, a separação, enfim. Já os alimentos, a guarda, a visitação. E dentro disso, como a gente tem o menor, a gente vai ter que ter aí uma intervenção do Ministério Público, né, como proteção dessa criança. E dentro desse processo a gente vai analisar várias coisas, até essa questão psicológica. Então é impossível que você tenha um processo da qual você tenha uma criança vinculada, e aí a gente também entende que é necessário não só ter ali a orientação do advogado, mas também, e o próprio o diploma legal entende que tem que ter essa intervenção do Ministério Público no interesse da criança. Então tudo no processo vem para ajudar ali o interesse da criança. Então nesse processo, nesses tipos de processo, a gente precisa que o juiz determine e analise o que está sendo feito, porque a gente tem esses laudos aí psicológicos, então existem os psicólogos particulares, os nomeados, tem uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar a criança para a gente juntar isso no processo.
Então, quando a gente entra com uma ação, é uma ação autônoma que vai tratar daquele tema, mas incidental é quando a gente já tem um outro tipo de processo e a gente consegue reconhecer essa alienação dentro desse processo, que não é, como é que eu posso explicar? Não é um processo que fala sobre o tema principal, a alienação parental, é um processo, vamos supor, de guarda, e aí a gente consegue de forma incidental dentro desse processo reconhecer a alienação parental. Tá, vamos lá. Então, o que acontece hoje? É muito comum, você comentou às vezes a mãe não aceita o relacionamento, ou o marido também, o ex-marido que também não aceita o relacionamento, mas o que a gente vê muito comum, né, hoje em dia, infelizmente, que filho vira moeda de troca, né? Eu já vi situações que a mãe que tem a guarda, a referência de lar. O que é referência de lar, pessoal? A criança mora com a mãe, né? O pai exerce direito de convivência e a mãe é que visita ela, né? O pai é que visita ela. E em algumas situações, essa mãe ou esse pai começa a ter um novo relacionamento e daí a outra parte, não sei por que sentimento de perda, ciúmes, o que é a situação, começa a criar empecilhos, como você falou. Mas quem é ele? Não quer que você se aproxime do namorado dele, ele dorme lá na casa da tua mãe, o que acontece e tal. E começa a usar esse filho, porque ele não pode atingir a mãe de alguma forma. Ele começa a usar o filho ou a filha como moeda de troca. Não quer que se faça isso, não quer que se faça aquilo, né? E a criança começa assim, tá, mas agora... e a criança, como você colocou bem, ela começa a pensar, tá, como é que eu vou trabalhar isso? Se eu chego perto do meu pai, a minha mãe fica chateada. Se eu chego perto da minha mãe, o meu pai fica chateado. Ou, se eu chego perto da tia tal, minha mãe não gosta, ou do tio fulano, que agora é o nome, minha mãe não gosta. Então a criança não sabe como é que fazer. E isso começa a reverberar na vida dela, na escola, nos relacionamentos, problemas tal. É muito comum chegar no escritório, a cliente fala assim, ele pega na sexta-feira, a criança, a semana toda tá tudo bem, tá ótima, né? Brincando, dando risada, mamãe, papai, tá bom. Quando o pai pega, chega no domingo, a criança chega arredia, não quer conversa, desobediente, né? Começa esse tipo de sintoma, né? Esse é um sintoma da alienação parental. Parece que a criança que voltou da casa do pai ou da mãe não é a mesma que foi. Né? Aí você tem, a cliente comentava, doutor, eu levo quase uma semana para a criança ficar, não, calma, tá tudo bem, o que aconteceu? E a criança, ela toma lados, e esse é o segundo estágio da alienação parental, né? Desculpe te interromper, mas claro. Porque quando a criança começa de fato a tomar os lados, é quando ela decide, não, eu não posso estar dividida, eu não posso gostar da minha mãe e do meu pai, né? Porque às vezes existe a possibilidade da avó ou do avô ser ali, né, o responsável. Não, mas eu não consigo. Então a criança, ela vai tomar lado. Ela, não, eu vou ficar do lado do papai, ou vou ficar do lado da mamãe. Então a criança, ela, por mais que nem nesse caso, eu tenho que passar a semana toda ali tentando resgatar, tentando dar carinho pra criança gostar de mim de novo, parece, no fundo a criança já tomou o lado dela. Porque ela não tem essa autodeterminação, ela não consegue entender, como eu falei, essa questão da verdade, né? Porque pra criança é tudo brincadeira. E quando chega uma temática pra ela assim, isso é sério, ela não sabe a quem tomar. Então, quem manipula mais a criança é quem vai conseguir ter, de fato, ali ela pela próxima, né? Então, realmente é assustador, assim. E aproveitando até o gancho para falar que a alienação parental, como eu falei, ela tem esses 3 estágios, mas para além disso, ela vai desencadear o que a gente chama de síndrome de alienação parental. E não é a mesma coisa que alienação parental. Por quê? Porque quando a gente tem uma alienação parental, ela pode ser cessada. Então, a quem dá a causa, quem começa, por exemplo, o pai ou a mãe começa, ele pode, né, até sofrer por uma questão judicial aí, uma interferência, um rompimento disso, e a criança consegue retomar ali a vida dela de forma normal. Mas quando a criança chega nesse estágio de síndrome, aí é uma questão realmente da violência psicológica que já afetou a criança, e aí é o grande problema, porque para você conseguir resgatar essa criança que tá na síndrome, os estudos dizem que só 5% conseguem ser resgatadas. Por quê? Porque quando a criança sofre esse abalo psicológico da síndrome, ela tem que passar por todo um tratamento e muitas das vezes
o que acontece como consequência aí dessa violência psicológica é o trauma de ansiedade, depressão, a criança tem problema, como o doutor falou, né, de se relacionar, de ter um relacionamento amoroso, problemas na escola, quando vira adulto, depois até para ter relações no trabalho, a pessoa não tem confiança. Então, quando gera realmente essa questão da síndrome, aí a gente não gosta de dizer, mas é basicamente um caso perdido. Então, é importante a gente, e está sendo repensado isso agora, a gente tem aí uma lei de 2023 que não regulamenta, mas traz essa questão da multa também, né? Então, o juiz pode dar uma advertência, a gente até pode falar sobre isso depois, mas de tentar tem a indenização por dano moral, né? Tem toda uma questão jurídica que pode ser abordada pelo juiz e a gente pode fazer esses requerimentos via judicial. Mas, quando chega nessa questão da síndrome, infelizmente, é difícil resgatar. Cassiana, vamos fazer assim, ó, para até quem está assistindo a gente e vai estar nos ouvindo ali nas mídias sociais, vamos fazer um passo a passo aqui para a pessoa poder se identificar nessa questão e ver como é que ela vai fazer. Bom, você que está nos assistindo sabe que você vai me encontrar no Jacir Carvalho ADV, no Instagram, Spotify, YouTube, todas essas mídias sociais aí. Muito chique. Cassiana, eu te encontro aonde? Só para a gente poder reforçar essa questão. Olha, eu gostaria que fosse igual você, né, Jacir? No podcast, Spotify, muito legal, muito legal. Mas eu faço a produção, agora eu não tô fazendo tanto, mas eu tava produzindo mais no Instagram, que é o @Cassiana Calomeno, não, Calomeno Advocacia, e tem o meu pessoal também, que é Cassiana Calomeno, para quem quiser seguir, então. Beleza. Vamos dar um exemplo que a cliente, uma mulher, bateu no teu escritório, foi lá conversar contigo, falou, olha, e trouxe essa questão, falou, olha, a criança volta arredia, tá tendo problema na escola, tá tendo problema de relacionamento, ela fica mal educada comigo, fala que negócio do pai, coisa e tal. Qual que seria o primeiro caminho, para quem está nos assistindo, ó, qual que é o caminho quando você notou que existe essa questão que o pai está cometendo essa alienação, ele é o melhor e eu sou o pior, eu sou a pior. Qual que é o caminho? Qual que são as provas? Falou assim, ó, tá, qual prova eu preciso produzir para que eu possa comprovar que de fato a minha filha ou o meu filho sofre uma alienação parental? Bom, quando você identifica que está acontecendo essa alienação parental, é importante, como eu falei, verificar a existência dela. Se de fato é uma manipulação, se é de fato uma violência psicológica, né? Ou às vezes até uma violência física, porque, se você for para casa da mamãe, o papai vai te bater, ou algo do gênero, né? Ou acaba a criança realmente até apanhando. É importante destacar que quando você verificar já de início de pronto que está existindo essa violência, você procurar um advogado, sumariamente, procurar o advogado para poder conversar. Ele vai poder te orientar melhor. Além disso, sugiro também um acompanhamento psicológico. Todos nós precisamos, né, de fazer uma terapia. É bom, né, Jacir, fazer uma terapia, se entender. Todo mundo precisa e principalmente a criança. Quando a criança tem essa questão de separação, ou até mesmo já na convivência ali que os pais não são separados, mas pode ocorrer uma alienação parental, é buscar, né, um profissional técnico aí hábil, que é o psicólogo, para fazer isso, um psiquiatra. Então, é importante conversar. E aí, você conversando com o seu advogado, você trazendo tudo isso, tendo um apoio psicológico aí com o psiquiatra, psicólogo dessa criança, você pode vir a produzir essas provas. O que eu adiantaria, as provas digitais hoje são, assim, de suma importância e é o que nos ajuda muito, né, doutor Jacir, no processo. Então, gravar vídeos com a criança, do que a criança diz, né? Então, tentar buscar áudios da criança relatando aí o que, enfim, porque eles às vezes não falam 100%, né? A mamãe falou que é isso. Não, a criança, ela vai deixando pontas soltas, né? Ela vai não querendo mais conviver, ela não... Então, você acaba tendo que entender por cima, você não consegue entender o que o papai ou a mamãe tá falando sobre isso, né? Então, você conversar com o psicólogo, porque é ele quem vai te ajudar a fazer esse acompanhamento com a criança e entender o que está acontecendo ali. Então, tanto que o que vai basear o processo é basicamente essa equipe multidisciplinar. Você fazendo uma terapia ali, você fazendo um acompanhamento psicológico, tanto do genitor, da genitora e dessa criança, porque aí você consegue fazer sessões das quais, com essas equipes multidisciplinares,
da criança convivendo com o pai, ela vai analisar. Ela analisa a criança com a mãe, ela vai analisar. Ela vai conversar só com a criança, depois ela conversa só com a mãe, depois ela conversa só com o pai. Então aí essa equipe vai estar ali disposta a entender todo, e além disso o histórico da família também é importante, né? Esse histórico psicológico de convivência e tudo mais vai ser muito importante. Então, esse laudo psicológico também de cada um deles vai ajudar a entender o que cada um está sentindo, o que está acontecendo, e é o que vai ser, assim, a prova cabal desse processo. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá, vamos numa questão aqui também. Pessoal, se você tem alguma pergunta, alguma questão, quiser mandar no meu WhatsApp aqui no Instagram, manda que eu já aproveito e converso com a Cassiana, ou se eu puder responder, eu também já te trago a resposta. A Maria, ela mandou a seguinte pergunta aqui pra gente. Eu já tentei conversar com meu ex-marido. Falei, não tá bem, a criança não tá bem. Começou a refletir, porque a escola chamou... Deixa eu ver o que ela falou exatamente aqui. Ó, já tentei conversar com meu marido, o meu ex-marido, só que ele fala que eu sou louca. Que é coisa da minha cabeça, que não tá fazendo nada, só tá fazendo isso pra prejudicar. Eu posso juntar essa conversa que eu tive com ele como prova? É uma pergunta que vem bastante, né? Posso juntar uma conversa do WhatsApp? Pode, vamos juntar. Eu sou uma advogada mais agressiva, né? Então eu gosto de juntar bastante prova. É importante a gente lembrar que a prova do WhatsApp ela é uma prova digital e ela é importante para juntar no processo, sim. Acho que a gente muitas vezes acaba fazendo uma ata notarial, porque não é todo juiz, né, que acaba... Porque o juiz acaba entendendo que tem aí, né, os seus malefícios, porque a pessoa pode fazer uma alteração do print e enfim. Mas sim, a gente junta bastante disso, de áudio, de print, de ali, foto, né, da print de tela do WhatsApp, e-mails, tudo que for possível a gente junta e coloca no processo. Então isso vai ajudar sim. Tá, manda outra pergunta aqui. Você comentou de fazer com uma equipe médica, ela colocou, mas multidisciplinar. Uhum. Se é importante, é interessante eu fazer esse laudo antes de ingressar com a ação ou depois? Ou não? Ou o juiz pode pedir para fazer? Ah, que pergunta excelente. Olha, eu vou falar que, assim, eu tenho clientes homens e clientes mulheres, né? E a gente sabe que são seres humanos. E quando a pessoa chega, ela tá muito desesperada. Então, a gente acaba acalmando a pessoa, o cliente ali, dizendo o que é necessário, né? O que é, assim... Vamos dizer, o que temos de urgência. Nesses casos, quando não tem, ou pode ser até que tenha um processo ou não, a primeira coisa que eu peço é sempre o acompanhamento psicológico, sempre. Busca um advogado particular, enfim, não sei, agora, acho que o CAPS talvez ofereça, não sei se não tenho conhecimento disso, mas eu sei que para adulto tem, mas tentar já fazer esse laudo particular, que eu sempre indico isso, e depois a gente pedir essa análise, o próprio juiz, na verdade, ele já pede esse acompanhamento da equipe multidisciplinar, até por uma questão de que às vezes você pega o seu psicólogo particular e aí acaba tendo aquela tendência de que pode ser que, eu pedi pro meu psicólogo falar isso, né? Mas tem até, não é aqui o nosso embate, aqui o nosso tema, mas até na questão da violência doméstica, né, a gente também tem essa questão da violência psicológica e juntar laudos também, né, então tanto um quanto o outro a gente pode ter o nosso particular, pode colocar ali e também vai ser nomeado pelo juiz, então o juiz vai nomear ali essa equipe multidisciplinar e se você tiver o seu psicólogo também, o seu psiquiatra, eles têm também o dever, né, e a responsabilidade com aquilo que eles estão trabalhando, então o laudo tem que ter ali, né, uma boa fé objetiva, né, então tem que ter veracidade do documento, então eu sempre peço também, para além do que a gente produz de prova dentro do processo, a gente trazer essas provas, né? Você sabe que a nossa vida de advogado, né, no direito de família, a gente além de advogado da questão jurídica, algumas vezes você é um ouvinte, psicólogo, dá conselhos e tal. E aconteceu no escritório, sabe, Cassiana, assim, em algumas situações, a mãe veio conversar comigo. Porque o pai tá começando a alienação parental, porque não sei o que, tal. Eu entendo, mas o que acontece? O que tá acontecendo, né, no dia a dia?
Porque eu quero tirar a guarda dele, porque ele não cuida, porque... E eu falo assim, um dia eu perguntei assim, tá, mas deixa eu entender uma questão. Ela está na presença do pai. É um risco físico, psicológico? O que acontece? O que a criança fala para você? Né? Dela, porque ele falou assim, porque a criança volta braba, arredia, às vezes não quer ficar, não quer... Gente, tem que tomar muito cuidado. Nesse caso que eu estou comentando específico, eu notei que ela queria tirar a guarda do pai dela. Não, o pai não sabe cuidar. O pai não tem cuidado, eu não quero que fique com a namorada dele, tal, eu não quero que agora a atual esposa dele, que já tem filhos, não vai cuidar da minha filha. Então, às vezes, a gente como profissional, você tem que falar, tem que certeza que é isso mesmo, porque às vezes a própria mãe alega que existe uma alienação parental do pai, e às vezes ela está cometendo uma alienação parental. Pessoal, imagina uma cena que eu vi isso acontecer. Eu vi numa entrega da criança para o pai, ela falou assim, olha, se acontecer qualquer coisa lá, você me liga, que eu vou te buscar. Aí a menina entrou assim, ó, no carro do pai, tipo, o que é qualquer... Não, eu perguntei, mas o que é qualquer coisa? Que ela caiu, se machucou, que ela chorou, que não achou ruim, que o pai mandou ela dormir porque estava na hora, mandou sair do celular. Eu não sei, doutor. Falei, entendeu? Então, às vezes, a pessoa que alega que está cometendo alienação, ele é o alienador, né? Porque essa menina, ela entrou como se fosse um robô no carro do pai, e porque... Ela falou, tá, mas o que é qualquer coisa? Então, esse tipo de coisa tem que ter muito cuidado, gente. Por isso que é muito importante você procurar um profissional da questão da Cássia, comigo, que, olha, vamos entender o que é alienação. Porque alienação, de fato, o pai ou a mãe desmerece você como genitor ou genitora, e ele cresce, olha... Eu sou melhor que a sua mãe ou que o seu pai. Estar comigo é melhor do que estar com ele. E você começa a reverberar quando? Por isso que é muito importante você entender que isso vai refletir na vida do seu filho. Na escola, como já comentou, nos relacionamentos. Essa criança não vai conseguir conviver com você ou com o pai da criança. Então, é muito importante que você que é profissional e você que está nos ouvindo, saiba que é um caso muito grave com alguém que não sabe se defender. Isso é uma coisa que me preocupa demais, assim, Luciana. E nesse momento ali, a depender lógico, na verdade, toda a fase ali do infante, é importante para o crescimento enquanto ser humano, né? Em traços da personalidade, do caráter, é muito determinante. Então, você alienar essa criança, você está gerando um trauma para ela que pode ser eterno. Não, e outro detalhe, é muito comum os clientes chegarem para ele e falar assim, ó, eu não quero que o pai mais veja a criança, né? Eu quero que suspender a visita dele. Falei, gente, o juiz, ele trabalha com 3 coisas, com o fato, com a prova e com a lei. Então, ele vai ter que juntar essas 3 questões. Se você não tem um material ali, né, muito consistente, robusto, comprovando que a criança sofre tipo de alienação, o juiz, em algumas situações, ele pode... eu tenho todo o material, tá aqui, vídeo, laudo, tal, e o juiz pode autorizar essa suspensão. Mas, em alguns casos, e que é a maioria, o juiz vai fazer o quê? Não, eu vou ver outra parte. Eu quero entender o que está falando. Né? E isso, aí você, mas ele vai ficar sabendo? Eu falei, claro, ele é obrigado a ficar sabendo, ele tem o direito de se defender, ele tem o direito de poder exercer a ampla defesa, né? E aí vem a questão, o juiz também vai abrir olha, então vamos mandar para uma equipe o que é o DIAP aqui do Paraná, né? Núcleo de NIAP, Núcleo de Inteligência, agora eu lembro, mas o Núcleo de Psicologia do Estado, né, para poder fazer essa questão. E, em algumas vezes, qual que é o trabalho do advogado? Se a pessoa tem condição financeira, é ter um laudo de um outro profissional particular que vai corroborar suas alegações e também fazer perguntas, né, para o profissional, isso é muito importante, gente, porque o juiz ele vai abrir para fazer quesitos. Isso. O que são os quesitos? Perguntas que você quer fazer a esse profissional, esse psicólogo ou psiquiatra destacado pelo juiz, que é literalmente
profissional que vai dizer se essa criança sofre alienação de uma forma ali, com um trabalho lúdico com essa criança, mas você pode também fazer perguntas. E é muito importante você contratar um profissional que saiba fazer isso, né? Porque se você deixar a coisa correr frouxa, não fazer as perguntas corretas e que vão poder trazer aquele fato, ele vai poder tirar da criança aquele fato que você quer provar, você não vai conseguir. Sim. E essa é uma parte complicada que eu vejo. Mas uma coisa que eu não gosto muito de fazer, peguei o processo, eu quero trocar de advogado porque não está fazendo. Já aconteceu isso contigo várias vezes, né? Aí eu pergunto assim, mas em que pé que está o processo? Porque dependendo do que pé que está, você não consegue fazer muita coisa, né? É importante destacar também que a gente está falando do melhor interesse da criança. Então, quando a gente está falando de um processo que envolve um menor, a gente não está falando sobre os aspectos volitivos das partes, a gente está também, mas no caso, a criança. A gente não está falando sobre, lógico, tem o interesse do pai, da mãe, do responsável, mas a gente tem que trabalhar em cima disso como uma equipe para gerar no processo um resultado útil. A gente tem que trazer o melhor que a gente puder para essa criança. Então, não é uma disputa, não é... porque eu não quero que o meu ex-marido conviva, ou o ex-marido fala, né, eu não quero conviva com a minha ex-mulher, porque eu não quero... Não é sobre isso. E para além disso, eu acho que o profissional que está ali para resolver a questão, o advogado, ele não pode fazer tantas promessas para o cliente. Defender o seu cliente nesse sentido tem que ser orientado na medida do que é possível dentro do processo, né? Como você falou, né, doutor? Em que momento está aquele processo, o que pode ser feito, o que não pode. Claro que você vai defender o seu cliente, todos nós temos direitos de defesa, ampla defesa, contraditório, mas é importante destacar que o advogado também tem o papel de fiscalização da lei. Então, ele tem que orientar o seu cliente para o melhor. E se a gente está falando de uma criança, a gente está falando do melhor para a criança. Todo mundo que está ali trabalhando, juiz, Ministério Público, todos têm que trabalhar para a efetividade e eficácia dessa lei que vai proteger o menor, né? Exatamente. Então, tá todo mundo ali envolvido, psicólogo, enfim, quem seja, o profissional técnico, para trazer esse resultado desse processo de forma, dentro do processo, trabalhando mutuamente todos para que exista essa justiça, porque no final é isso que a gente quer. Quanto advogado, a gente também quer trazer a justiça. E quando a gente está falando, eu falo muito disso, essas questões voltadas também para deficientes, enfim, idosos, a gente está falando de interesse dessas pessoas que não têm capacidade, que são pessoas que têm outros responsáveis por elas, né? Então, por isso que a gente até fala que o Ministério Público ele também serve no processo para amparar essas pessoas, para além de quem é responsável, mas para que o Ministério Público olhe de uma forma externa para aquele processo e diga de uma forma mais imparcial como ele pode fazer para proteger aquele ser humano. Então, as partes que estão envolvidas no processo têm que pensar nisso. Não é uma disputa, não precisa ser uma disputa, e acho sim que o advogado ele tem o papel fiscalizador da lei, e vai ajudar também a criança, vai ajudar o seu cliente, mas a gente tem que pensar sumariamente nesse menor. Uma coisa que é muito importante, é muito, muito importante, assim, pessoal, lá o juiz, ele não tá para ver você mãe ou você pai, ele tá lá para ver o interesse da criança, porque em algumas situações, vamos dizer, as sanções de uma alienação parental, elas são gradativas, desde falar, pare com isso porque eu vejo que você está fazendo alienação, até a perda da própria guarda. Né? Então, ele tem que tomar muito cuidado, porque o juiz fala, pare, você não fez. Ele pode te aplicar uma multa, pode ampliar o direito de convivência do outro, ou diminuir com relação a essa questão da alienação parental, né? Como assim, olha, o pai só vê, a mãe só deixa ver uma vez por semana, só no sábado. Não, quem comete alienação parental é você. Então eu vou aumentar o direito de convivência do pai, porque estar com você é um problema. Então, por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado, você conversar com um profissional que saiba a respeito da alienação parental, um advogado especialista na área, que ele vai ouvir você atentamente. E outra coisa muito importante, gente, muito importante, não minta para o seu advogado. Muito importante, muito. Não minta, porque o que acontece? Porque ele tá fazendo tal coisa. Aí você traz aquilo pro juiz e você vai pedir que os profissionais da área, né, os psicólogos e profissionais possam trazer o que você alega, e depois o próprio pai e nas entrevistas fica comprovado que você que comete alienação.
Sim. Então não minta pro seu advogado. Gente, isso em todas as causas, em tudo. Sim, você situações que você fala assim, tá, mas isso aqui. Mas... uma vez eu escutei uma frase, mas você não me perguntou isso. Eu falei, nossa. Eu sei. Tô perguntando. Como se nós estamos falando do assunto há um tempão e você me diz que é sempre ele fazendo isso, fazendo aquilo. Agora ele traz prova que é você que está cometendo alienação. E como é que você trabalha com isso? Então, pessoal, nunca ele é seu aliado. Ele está aqui para te ajudar. Ele precisa de ter todos os aspectos reunidos. Não, eu já falei para alguns clientes, tu pode mentir para tua mãe, para o teu marido, para tua esposa, mas tu não pode mentir para mim. Eu tenho que saber o que está acontecendo, porque se um dia estourar alguma coisa... E para além disso, tem obrigação contratual. Você fechou com o contrato de honorários ali, você tem a obrigação de repassar tudo, porque isso pode trazer até sei lá, algo negativo dentro do processo, porque aí nós somos os responsáveis. Mas o cliente não forneceu os dados, o cliente tem o dever de informação. Né? Então, o cliente ele tem que repassar isso pra gente. Eu até lembrei um outro caso que também não é de alienação. Cassiana, puxa o coisa mais perto de você. Daqui a pouco a dona Mariane, que é dona de tudo isso aqui, que cuida do império dos podcasts em Curitiba, vai chutar a porta e vai vir bater na gente. Dá pra falar mais perto do microfone? Eu lembrei de um caso, um criminal ali de Campo Largo. E o Campo Largo é região metropolitana de Curitiba, viu, pessoal, pra quem estiver de fora. E aí eu fui atender um cliente, era um cliente do estado, enfim, que me foi designado. Eu aceitei e fui conversar, né? Marquei a reunião com o cliente, fui conversar com o cliente e era violência doméstica, né? Eu sentei com ele e falei, olha, rapaz, você tem que me contar a verdade. Eu sou sua aliada e eu só vou poder te defender dentro daquilo que você me disser. O que tá fora disso eu não vou conseguir te defender. Começamos ali a fazer as defesas, fizemos a resposta à acusação, enfim. E eu me lembro que durante o processo eu perguntei novamente, o senhor agrediu ou não agrediu sua ex-mulher? E ele dizia desde o começo que não. Aí depois ele chegou pra mim e falou, não, eu agredi, eu dei uns tapinha, mas que tipo de tapinha? Ele, não, foi um soco. Falei, então tá bom. Então a gente poderia talvez ter trabalhado de uma forma diferente ali na defesa e ter conseguido algumas outras coisas dentro do processo, mas enfim, isso é só um exemplo dos vários que a gente acaba tendo e principalmente nessa questão, porque querendo ou não, as ações de família, o doutor sabe que envolvem muito o psicológico. Quando a gente tá falando de psicológico, nem eu falei, todo mundo precisa fazer terapia, as pessoas não fazem. Aí a gente tem que fazer terapia por quem não faz terapia. Entendeu? Então, essa que é a verdade. Então, você tá trabalhando ali com relações pessoais, com pessoas que estão tentando lidar com problemas. E tem pessoas que sabem lidar de uma forma mais tranquila, outras que não. Então, é difícil. E o papel do advogado é advogar. Mas a gente também tem que ser psicólogo às vezes. Então, a gente tenta manusear isso da melhor forma possível, mas é muito complicado. Só que a gente tá ali a serviço do cliente, e o cliente tem que colaborar. Você sabe que a pergunta mais difícil que tem, por exemplo, quando a criança sofre alienação parental, em algumas situações ela não quer ir com o pai. E tem uma decisão judicial que o pai ou a mãe, né, tal, pode conviver, pega na sexta, no sábado, tal, e a criança está sofrendo essa alienação e a tua mãe. Oi, mãe, tudo bem? Como é que tá a senhora? Tranquila aí? A tua cliente liga perguntando assim, doutor, eu sou obrigado a mandar a criança? É terrível pra gente. Porque como é que você diz, moralmente, a gente quer dizer, não obriga ele a ir. Mas juridicamente, que pode gerar uma dor de cabeça, ele tem que ir. Então é muito difícil. Por isso que assim, a gente incentiva a conversa. Olha, vamos conversar. Eu sempre gosto, Cassiana, que quando a outra parte tem um advogado já na ação. Porque a gente trata de advogado para advogado, né? Porque a gente não tá, a gente tá muito ouvido na causa, tá ali, como eu vi esses dias atrás um diálogo de um advogado, falou assim, o advogar, gente, é você com lanterna ao meio-dia procurar alguma coisa que você possa buscar a salvação daquele cliente, a luz do dia, né? Você tá atrás de lanterna para fazer, porque a gente vive nessa questão, né? O advogado tem muito disso assim, eu sei que não seria bom a criança ir, mas o pai faz valer essa questão da lei.
né? Então, e já tive situações de falar, ligar para os colegas, né, doutor, vamos conversar, vamos deixar agora, vamos vir tentar fazer de alguma forma. O advogado também é sensível, porque tem alguns colegas que não querem nem conversa. Mas... E até, desculpa te interromper de novo, mas e isso acaba acontecendo muito, aconteceu diversas vezes comigo, que é quando a causa ela não vira entre as partes, ela vira entre advogados. E isso é uma questão muito ruim. Muito ruim, porque não é pessoal. O advogado não tá ali como pessoa. Eu já recebi mensagem no meu celular dizendo, mas a doutora tem noção do que a doutora tá fazendo errado, moralmente falando? Então, assim, você tá defendendo uma pessoa que está errada. Gente, não é assim. E outros advogados também começam, né, em audiência. É muito difícil. Esses tempos eu fiz uma audiência também com outra advogada que era uma audiência de conciliação e ela é uma audiência informal, então ela não tem, assim, necessidade de toda uma, né, fazer tudo quadradinho, redondinho, porque não é nem com um juiz. Mas ela ficou muito assim, ela começou a me agredir verbalmente e eu dei risada. Eu simplesmente não respondi. Né, eu falei, eu não vou me dar esse trabalho, eu tô aqui pra atender meu cliente, se não tem acordo, então é isso, vamos encerrar aqui. Só que a advogada ficou muito brava pelo fato de eu não querer fazer um acordo. Ela quis oficiar o AB pra ver se a minha conduta de rir dela estava correta. Eu falei, pode chamar, por favor, que eu vou rir de novo. Porque eu falei, isso aqui não é sobre a gente. Ela pediu, chamou a juíza na audiência de conciliação, a juíza veio, me perguntou e eu continuei falando. Falei, eu ri sim e vou rir novamente. Essa é a minha conduta como advogado, porque eu não vou me dar o trabalho de discutir. E a outra advogada me virou assim, meu Deus do céu, olha. E o que eu mais fiquei indignada depois disso foi justamente isso, da advogada querer que aquilo virasse sobre, sabe, que na verdade não, a gente tá ali só pra auxiliar o processo, a gente tá ali pra auxiliar as partes, pra que as coisas se resolvam, né? Mas... Não, é difícil. A nossa vida de advogado em audiências, como falei, tem colegas que... Tem colegas que estão abertos a conversar, entendem a situação, sabem que às vezes arrastar um processo desse não vai ser bom para ninguém, vai trazer dificuldades, principalmente para a criança, né? Mas é complicado. Tem alguns casos que os advogados estão se degladiando ali, né? Então, a gente vive cada situação, né? Que não é fácil a nossa vida como advogado. Não é. E tem uma lista de profissões, né, que as pessoas... O primeiro é médico, que é a lista dos profissionais que podem ficar louco, né? Louco, não, nem se usa mais esse termo, né? Vou ser cancelado na internet. As que podem ficar endoidar, né? Então, surtar. E aí, o primeiro eu acho que é o médico e o advogado tá entre os três aí, se eu não me engano. E realmente porque, gente, meu Deus, a gente estuda tanto pra ter muito problema, pra resolver muito problema. Não, e outro detalhe, né? A questão também é o tempo do processo, né? Porque o cliente, ele nos procura e fala, preciso resolver pra ontem. E quando você vai entender o caso, falou, isso aqui vai levar pelo menos uns 2 anos, 1 ano e meio, né? Porque tem muita... Porque, pessoal, o judiciário, vocês sabem disso, ele não é famoso por ser rápido, pelo contrário, né? E outro detalhe também importante, quando o juiz pede que seja feita uma perícia, né, de um profissional, um psicólogo, você vai entrar numa fila, né? Então, às vezes 1 ou 2 profissionais ali numa vara que tem 1000 e poucos processos. E isso que a causa do menor, ele ainda tem ou de idoso, né? Tem causas aí que tem uma tramitação prioritária, a gente tem toda... E pensa os processos que não são, né? Demoram mais ainda. Mas esses, de modo geral, a gente consegue até liminares aí tudo e ainda assim demora, né? Não, e olha, eu digo uma coisa para vocês. Eu advogo no Brasil inteiro, em vários processos de família no Brasil inteiro. Nós somos sediados aqui em Curitiba. Eu digo que ainda o Paraná, apesar de tudo, ainda é rápido. Né? Exatamente. Tem alguns processos de alguns estados que você faz que o juiz, para olhar, para se manifestar, leva 3, 4 meses. Não gosta nem que você ligue lá para pedir conclusão do processo. Gênero. Pessoal, nossa vida não é fácil. Aqui no Paraná, eu tenho que parabenizar realmente. E olha que a gente não tá aquelas coisas, mas aqui você consegue resolver muita coisa por telefone. Eu até tenho tido bons resultados nesse sentido, assim. Mas Santa Catarina tem sido difícil. São Paulo, então, a gente não tem nem o que falar, né? É muito difícil. Mas você sabe que, por exemplo, eu adoro Santa Catarina, advogo em Santa Catarina. Vamos, eu também gosto muito. Mas lá, para você falar com o magistrado, você tem que preencher um sistemazinho, cair numa agenda e tudo online. Aqui no Paraná, felizmente, você liga, fala com o secretário, fala, né, com o assessor do juiz e consegue agilizar, né? O problema é que o cliente quer que você resolva na hora e nunca dá.
né? É muito difícil, gente. Então a nossa vida como advogado não é fácil. Não. Então quando a gente passa os honorários, vocês olhem, poxa, doutor, não, eu sei o que eu tô te falando. Eu sei quanto custa essa brincadeira. Né? E além disso, a gente não trabalha por mês, né? Nem por dia, a gente trabalha por anos. Então, quando a gente fala os honorários, meu Deus, advogado é muito caro. Não é que a gente é caro, não. O nosso serviço é difícil, viu? Não, e outra coisa. Porque você só vai peticionar, né, doutor? Mas tem no Jus Brasil. Você vai fazer um contrato, tá, né? Tem no Google. Gente, por favor, né? Se você acha que um advogado é caro, um advogado que cobra bem, você vê quanto custa caro o advogado que cobra barato. Não é verdade? É verdade. Mas, pessoal, tô aqui com a Cassiana, estamos aqui falando sobre alienação parental, falando sobre coisas que aconteceram com a vida da gente. Você encontra esse material no Pode Isso Jaci Podcast, nas minhas mídias sociais, Jaci Carvalho EDV, no Instagram, Facebook, Spotify. Conta a Cassiana também nas mídias sociais dela, que é? @Calomeno Advocacia, meu profissional. Aí tem meu site www.cassianacalomeno.adv.br e o meu pessoal, que eu sempre troco meus arrobas, e o pessoal Cassiana Calomeno. É isso. Cassiana, qual que é o custo? Você tá falando qual que é o valor aqui de um processo da alienação parental? Todo mundo quer saber disso, né? Quanto que eu devo gastar, doutora? E aí, doutor Jacir, quanto você cobraria, doutor Jacir? É muito difícil dizer, gente, porque assim, cada caso é um caso. Porque o que a gente pergunta sempre? Qual que é o material que você tem? O que eu tenho de prova? O que eu tenho para justificar? Porque como é que funciona? Como eu falei para vocês, o juiz trabalha com 3 coisas: com o fato, com a prova e com a lei. Quando você tem vídeos, áudios, um laudo de um profissional que vão de fato ali, comprovar que você tem esse direito, que a criança sofre essa violência, então você vai trazer isso para o juiz, vai fazer o pedido liminar. O que é o pedido liminar? Antes dele discutir todo o processo, ouvir todo mundo, profissionais, já faça tal pedido. Ou que diminua a convivência, ou que o pai ou a mãe não tenham mais acesso à criança, alguma coisa assim. É um pedido urgente. Quando você tem bastante material probatório, de peso, robusto, o teu trabalho fica um pouco mais fácil. Quando você não tem nada, que é só uma alegação, que você vai ter que solicitar tudo para o juiz, então você vai ter que trabalhar muito mais tempo nesse processo, vai se dedicar muito mais tempo, você vai ter que trazer muito mais jurisprudência, que já são entendimentos já de juízes que já julgaram casos parecidos com aquele, então você vai ter mais trabalho. Outro detalhe também, você vai começar a ver como é que é o teu próprio cliente, para ver como é que é o trato com ele, né? Porque, gente, alguns acham que não, mas advogado também tem vida social. Eu tenho esposa, tenho filhos, tenho netos, né? E eu preciso dar atenção para esse pessoal. Já aconteceu de cliente me ligar 11 horas da noite, já contei isso aqui, mas conto de novo. Um dia eu estava em casa 11 horas ali, bem tranquilo, pensando que outro dia era sábado, recebi uma ligação da minha cliente. Falei, o que aconteceu? Né? Pensei, aconteceu alguma coisa, porque o cliente é igual família quando liga de madrugada. Aconteceu alguma coisa errada, né? O que aconteceu, fulana? Doutor, ele tá lá no coco bambu com um palavrão e comigo nunca me levou pra comer um cachorro quente. Você respira, fala assim, vem em mim, paciência. Aí você pergunta, o que tu tá fazendo olhando as mídias sociais dele? Não porque ele... Então, ei, né? Vamos com calma. Olha, deixa pra lá. Não, mas calma. Mas ele falou que não pode nem pagar a pensão e tá lá no coco bambu. Calma. Então a gente também precisa mensurar essas questões. Sim. Porque tudo é um trabalho, você se dedica tempo naquele negócio. E tem, como qualquer área, né? Tem clientes e clientes. Então tem clientes que são muito legais, muito bacanas, gentis. E tem clientes que prova. Tem prova. Né? O que eu já escutei assim, doutor, eu apaguei tudo. Não queria nem lembrar da cara dele ou da cara dela, apaguei tudo. Falei, tá, como é que eu vou provar agora pro juiz? Você vai ter que buscar isso ao longo do processo. E tudo, como eu falei, se você pede, o juiz vai
chama outra parte, chama o Ministério Público, daí eles se manifestam, aí o juiz vai decidir, talvez aquela decisão não seja boa, você vai quer agravar, ir para o tribunal, os embargadores para tentar mudar aquela decisão, são várias coisas que acontecem. O próprio profissional, o psicólogo, você traz os quesitos que eu comentei, que são as perguntas que você quer que ele responda para poder corroborar o que você alega, ele não responde nada, desvirtua o assunto, você tem que trazer novamente, Ministério Público, outra parte, o juiz decidir, chamar o profissional que ele tem que entrevistar as crianças de novo. Não é verdade? E tem uma análise de estratégia, de levantamento de tese também, que é uma parte que eu gosto muito do processo, que é você entender para que sentido o processo está sendo levado, se o juiz, também fiscalizar se o juiz está fazendo de fato o que foi designado, né? Então, tem muitas coisas durante o processo que você analisa. Como eu falei, o advogado ele não trabalha por dia também, mas a gente trabalha por anos, então às vezes você faz um recurso ali que vai demorar para ser julgado, aí você fica atrás, aí você, né, por exemplo, desbloqueio de conta corrente que foi penhorada, você tem que ligar pro juiz, tem que ir lá na mesa conversar com o juiz, então não é só isso que as pessoas acham que é, né, tem que atender o cliente, e aí o cliente, principalmente família, não tem muito horário, as pessoas entram em contato com você quando elas acham necessário. E também, compartilhando um pouco das minhas questões pessoais, eu faço academia todos os dias e eu gosto muito de fazer academia de manhã. Gente, eu trabalho até de noite se precisar, mas eu gosto muito de acordar e já ir pra academia. E muitos, hoje até não tanto, mas eu tenho um cliente ou outro que tá nas minhas redes sociais ali, particulares, né, e acaba acompanhando e fala, doutora, não tá com muito serviço? Eu falo, gente, eu tenho outras coisas para fazer também, eu não tenho muito horário porque eu sou dona da minha empresa, mas isso não quer dizer que eu não trabalhe, então, e aí, uma das coisas que o meu escritório traz é também essa questão de responder muito rápido os clientes, e eu, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu vejo a pessoa mandando mensagem, eu quero responder para me livrar. É assim que eu sou, eu já vou resolvendo, já vou lidando com aquilo ali, já resolve e tal. E aí, às vezes, tem várias. E eu acabo sempre avisando o cliente, olha, quando tiver algo importante no processo, eu vou te repassar. Eu já respondo assim. Até clientes que são meus amigos, eu falo isso pra eles. Quando tiver algo importante, eu te mando. Não me manda outra mensagem perguntando direto. Por quê? Porque isso acumula ali dentro do meu celular e eu vou parar só pra te falar que não tem nada. Então, quando eu vou fechar o contrato ou quando a pessoa me pergunta, não é ser grosseira, mas eu preciso dizer, você tá, né, me atrapalhando também. Então, tipo assim, né, vamos com mais calma. Então, o advogado tem várias coisas para fazer, a gente não tem só a petição, né? E uma coisa assim importante, pessoal, também acontece muito assim, ó. As pessoas, alguns clientes trazem casos de outros clientes que tomaram decisões, o juiz tomou decisão. Literalmente, num processo judicial, cada caso é um caso. Cada decisão é uma decisão, cada situação é uma situação. Então, o advogado, muitas vezes, casos muito parecidos, tem juízes que, de várias diferentes, tomam decisões diferentes. Doutor, eu vi no Jus Brasil, tá? Que foi decidido. O que o doutor responde? Pois é, eu vi na internet. Jus Brasil, pessoal, é um site ali que tem decisões e acompanhamentos jurídicos. E a pessoa fala, mas eu li isso aqui na internet. Eu falei, tá, tudo bem, mas o que é o caso? Mas mas o teu caso não tem nada a ver com isso. É uma casa assim assado. Porque as provas que você trouxe são assim, os laudos foram diferentes, então cada caso é um caso. Né? Nunca vai ser igual. A não ser casos repetitivos aí que a gente tem. Mas no direito de família, em regra, ele tem toda uma assim, é muito específico, né? E é muito, muito diferente. São pessoas diferentes. Então, é diferente. Mas outros casos aí, geralmente, né, telefonia, essas coisas assim, a gente sabe que é mais ou menos a mesma coisa. Mas, em regra, o direito de família é impossível. A gente tá lidando com pessoas. Então. Pessoas que têm pressa, têm medo, têm raiva, têm dor, têm sentimentos ali, né, da situação, do relacionamento, então isso tem que tomar cuidado. Mas respondendo, eu nem te respondi, né? Eu te devolvi a pergunta e não respondi quanto que custa antes que a gente se esqueça. Mas para aqueles que querem saber quanto custa, bom, pessoal, eu vou dizer aqui que a gente não dá valor pro trabalho de ninguém. Né, a gente sabe que cada profissional, a depender aí do que estudou, do que fez, cada um sabe o do seu valor, né? E eu tento levar isso até para os meus colegas. Eu falo assim, quanto que você vai cobrar, doutora? Eu falo, vou cobrar X. Aí eu dou um descontinho, né? Mas eu acho que o cara que é teu amigo, ele vai pagar pelo teu serviço. Ele não vai pedir para ser de graça.
Porque ele sabe o valor, porque se ele é seu amigo, ele vai te valorizar. É o que eu sempre falo. Quanto que é que você vai me... Não, dessa vez eu não vou cobrar na próxima, então na próxima você vai cobrar, tá bom? Ou a gente vai fazer uma permutinha aí, né? Mas, caso contrário... E aí aqui a gente vai falar de um valor... por alto, aqui a gente não vai dizer que é isso, tá, gente? Não levem isso para outros advogados. Mas um processo de alienação parental hoje, a gente vai ter alguns custos, né? A gente sabe que tem custos judiciais, e aí a parte, se for hipossuficiente, ela pode juntar uma declaração de pobreza, ela pode não conseguir aí, não ter a necessidade de pagar essas custas, porque aí o governo vai pagar. Então, faz esse requerimento aí de assistência judiciária gratuita para o seu advogado, ele vai fazer isso no processo. Pode ser admitido de forma integral, 100%, ou 50%, 75%, a depender de quanto você ofere ali por mês, né? E aí você pode ter a custas com perícia, se você for pagar, né? Ou se você tiver essas custas processuais, mas falando em honorários advocatícios, como eu falei, vai depender de 5 a 15 mil, a depender, como o doutor falou, do teu processo, da tua causa, daquilo que você tem de prova. Então, cada profissional vai trazer, mas em regra, assim, pensando numa tabela da ordem que a gente tem ali estipulado mais ou menos o quanto cada profissional poderia, né? Mas dependendo do caso, eu cobraria uns 50 mil. Mentira. Né? Não é fácil. Então, dependendo do cliente, mas isso aí, claro, é negociável com cada advogado, com cada profissional. E tem muitos profissionais bons por aí, que nem o Dr. Jacir, né? Quem quiser procurar o Jacir, pode me procurar também, que a gente faz uma parceria, né, Jacir? Então, e é isso. Agora, lembrando também que eu falei que ia falar e eu acabei esquecendo da questão da indenização, né, Jacir? Sim. Uhum. Então, a gente, durante esse processo aí de reconhecimento da alienação, o juiz pode, como eu falei, fazer essa advertência. O Jacir também nos trouxe essa questão do juiz poder aumentar ou diminuir aí, né? Então, ele pode majorar a convivência, pode deixar mais tempo com a mãe, pode ter a questão da guarda compartilhada, que aí se torna uma guarda unilateral, né, até decisão em contrário, para que o psicólogo faça essa análise. A gente pode ter uma visitação, né, reduzida ou majorada, dependendo de quem for, o responsável, o genitor ou a genitora. Então, e aí a gente também tem essa questão da indenização, que, na verdade, vai depender do caso, do quanto teu advogado vai pedir, dependendo do que aconteceu de fato, né, então a gente vai estar diante de um caso concreto. Então, estrito senso, a gente vai estar falando do que aconteceu ali, então a gente não pode mensurar, mas ainda mais que agora a gente tem essas questões de dano moral que não pode virar também, assim, tudo vira dano moral, tudo, né, mero de sabor, a gente fala, mas depende muito do caso, vamos dizer assim que dá para pedir uns 10, 20, depende muito do caso ao caso, e a gente tem um projeto de lei também que o juiz pode estipular uma multa, porque na verdade esse projeto de lei de 2023, ele traria o quanto poderia ser arbitrado de multa pelo juiz, né? Mas a gente não tem isso ainda, é um projeto de lei, como eu falei, então, mas os juízes vêm reconhecendo e têm arbitrado aí um valor de multa, né? Tipo assim, se você não parar, querido, você vai pagar X por dia, né, vai pagar 200, 300, 400 por dia. Então, isso já acontece, né, mas esse projeto de lei vem agregar esse valor de multa aí a ser imposto, né, a multa diária, né, para que cesse, ou seja, a pessoa tem que entender e parar porque como eu falei, né, a gente tem a questão da alienação parental que pode ser evoluída para um quadro de síndrome de alienação parental. E aí é difícil essa recuperação, você trazer de volta. Depois você fez o trauma, aí já era. É difícil a pessoa... claro, o tratamento psicológico, ele ajuda você a conviver com o problema. Ele não vai tirar aquele problema de você. Então, ainda mais essa fase do infante, né? E aí é mais difícil ainda. Muito bom. Pessoal, nessa brincadeira foi uma hora de bate-papo. Okay. Então, a gente tá aqui conversando com a Cassiana, falando sobre alienação parental. Cassiana, quero te agradecer. Te dizer muito obrigado, foi muito bom o papo. Eu sei que você gostou, eu sei que você achou muito legal que a gente tratou aqui. Se você está interessado em outros temas, fala para mim, entre em contato com a gente, manda mensagem para mim, para Cassiana. Sim. E qual que seria o tema que você gostaria de conversar? Olha, eu quero falar que vocês falem sobre tal coisa. A gente vai trazer esse tema também. Vamos fazer outros podcasts, Cassiana. Vamos. Que eu tenho visto que tem reverberado muito, estelionato sentimental.
Olha que legal. Muito legal, é um tema que eu tenho abordado bastante. Se eu não me engano, eu tenho até um vídeo nas minhas redes sociais que fala sobre isso, sobre estelionato sentimental. Um tema muito bacana, também muito atual, porque a internet hoje é o que domina, é o que manipula as pessoas. Então, as pessoas se utilizam muitas vezes das redes sociais para isso. E é uma área que eu gosto muito, porque, como eu falei, eu sou pesquisadora em tecnologia, então eu gosto muito dessa área. Então, quem sabe a gente possa... Vamos marcar, pessoal. Vamos fazer um próximo podcast em estelionato sentimental. Prepara. Se você já tem alguma pergunta, alguma questão, já vai mandando pra gente, que nós vamos fazer esse podcast falando sobre isso, tá bom? Cassiana, obrigado de novo. Obrigado por estar aqui. Obrigado, foi muito bom o papo. Eu tava nervosa no começo, mas depois... Desanda, né? Coisa vai embora, né? Bacana, muito legal, adorei. Pessoal, esse podcast vai ficar gravado aqui no Pode Isso Jacir, nas minhas mídias sociais, no Instagram, Facebook, Spotify. E se você tem alguma dúvida, manda para mim, segue a doutora Cassiana, me segue lá, compartilha com seus amigos e vamos conversar. Cassiana, agradeço, dá o teu tchau, fala novamente das tuas mídias e vamos conversar novamente. Obrigada, Jacir, amei estar aqui, muito bacana, pessoal, é isso, quem quiser me seguir, @Calomeno Advocacia, lá tem bastante conteúdo, tem bastante coisa legal, eu também, lá nas minhas redes vocês vão encontrar os meus livros, tem um livro que eu lancei ano passado, acho que foi em agosto, Jacir comprou, né, Jacir? Comprei. Sobre direitos autorais, tem livro falando sobre direito de tecnologia, tem de direito constitucional, e quero escrever muita coisa ainda, então me acompanhem lá que vai ser bem bacana. Obrigada. Obrigado, pessoal. Segue a gente lá, tá? Tudo de bom pra vocês.